TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, Núcleo Sindical. E hoje nós temos aqui o prazer de também ouvir, vamos fazer aqui um exercício de análise de como é que anda a política, sobretudo sob a ótica do trabalhador, o nosso querido Emanuel Cancela, ele que é fundador também da Central Única dos Petroleiros, Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Federação Única dos Petroleiros e Federação Nacional dos Petroleiros. E foi o dirigente maior, né, do Sindipeto RJ por também várias gestões. Companheiro Emanuel Cancela, seja bem-vindo, viu? Agradecemos já de antemão sua participação aqui. Muito TV obrigado Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6. por mais essa oportunidade de estar falando aqui para os telespectadores da TV Comunitária. É uma honra para mim estar aqui presente junto com o presidente da TV, Francisco Soriano, na técnica, o Max Figueiredo, competente Max Figueiredo. Isso é muito importante. O Max é também editor, nosso, no caso aqui, fazendo um trabalho hoje de filmagem, mas também é produtor e tem aqui na nossa grade, ocupa um dos nossos horários, um Circuito Carioca, que vai ao ar depois de meia-noite, né? Então, Manuel Cancela, vamos atualizar hoje, você que já vinha se indignando, sobretudo, quando você fala de Petrobras, quem estava dirigindo, que você falava que era um Lalau, Pedro Lalau parente, e eu diria que você derrubou o Pedro Lalau, Manel. Como é que você vê hoje o Lalau pedindo para... Na verdade, o Pedro Lalau, ele me interpelou, né, assim que ele entrou na Petrobras, e me interpelou, um dos motivos foi pela venda do campo do pré-sal do Carcará, ao preço de um refrigerante barril de petróleo. Então ele, através do advogado Nilo Batista, me interpelou. E eu digo que ele já dizia que ele era Pedro Lalau, que ele chegou na Petrobras, ele já era réu desde 2001, quando ele deu um rombo de bilionário na Petrobras na venda de ativos. Então a justiça no Brasil é assim. O Pedro Lalau era réu desde 2001 e até hoje essa ação não teve desfecho e ele é nomeado pelo golpista Michel Temer, presidente da Petrobras. E pôde, assim como o Lula, por motivos políticos, não pôde ser ministro da Dilma. E no caso dos caminhoneiros, chegou a uma situação insuportável, né, em que ele praticava preços conforme o dólar ou o preço do petróleo subisse, né? O que é uma coisa selvagem, né, Manuel? Chegou um ponto que a coisa desmoronou, né? E não somente isso, mas ele também já estava bastante desgastado, né, Manuel? Acho que já... Com certeza. O Pedro Parente, que eu chamo Pedro Lalau Parente, ele tem uma visão de mundo diferente da minha, da sua. E tem muita gente que está nos assistindo que concorda com o Pedro Parente em utilizar os preços de mercado para os combustíveis da Petrobras, a variação de acordo com a flutuação mas não descia, do barril de petróleo. Mas quando o barril descia, eles não diminuíam? Essa era uma das queixas dos usuários que diziam que demorava muito para baixar o preço. E o aumento era quase que automático. Então, isso aí, a gente tem que ser didático com quem está nos assistindo, que lembra que uma das grandes críticas que os golpistas, já preparando o golpe, tinham contra a Dilma, que a nossa gasolina era a mais cara do mundo. E com Pedro Parente, essa gasolina mais cara do mundo subia toda semana, né? Em 6 meses da política dele, os combustíveis tiveram mais de 100 aumentos. Né? Mais de 100 aumentos. E para que ele fazia isso? Não era para favorecer o povo brasileiro, era para favorecer
as petroleiras, Acionistas. porque os acionistas, as petroleiras, porque o Brasil, só para se ter uma ideia, em 3 meses pagou 4 bilhões de reais aos Estados Unidos numa conta de importação de diesel, só de diesel, que os 2 produtos que a gente importa, principalmente, diesel e gasolina. Então, em 3 meses, o Brasil pagou 4 bilhões aos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo que ele importava o diesel, o Pedro Parente impunha às refinarias um limite de refino. As refinarias refinaria da Petrobras, na gestão do Pedro Parente, funcionaram no limite de 60% de refino. Então, 40% ele trazia de fora e mais, né? Anunciou a venda de mais de 50% da capacidade de refino das refinarias, ele ia vender as refinarias, e mais, ele junto com a Lava Jato, em nome do combate à corrupção, e cancelar a construção das 2 refinarias do Ceará e do Maranhão, que nos daria autossuficiência no refino e mais um excedente de exportação que renderia divisas para o país. Então, eu quero dizer aqui que a minha grande divergência com o Pedro Parente não é por conta do preço dos combustíveis só, também pelos preços do combustível que levaram os caminhoneiros ao desespero, à greve, e 1.200.000 domicílios brasileiros passaram a cozinhar com lenha porque não suportou o preço do gás. É verdade. Mas a grande divergência não é só por conta desses preços que ele adotou nos combustíveis da Petrobras, porque ele praticava a corrupção também, né? E aí, porque primeiro ele já chegou na Petrobras, ele era réu, desde 2001. Segundo, ele antecipou um pagamento ao banco JP Morgan, um pagamento de um empréstimo que venceria em 2022 de 2 bilhões de reais. E ele é sócio desse banco. Então, o seu Pedro Parente, ele tem que responder na justiça por conta dessas decisões. E mais, ele pagou aos acionistas americanos 10 bilhões de reais. Sem consultar ninguém, né? Ninguém sabia que estava... Sem a Petrobras ter sido condenada. 10 bilhões. 10 bilhões de reais. Nossa. Então, você vê que, ao mesmo tempo que leva ao desespero o caminhoneiro que vai à greve, a dona de casa que deixa de cozinhar com gás de cozinha e vai cozinhar na lenha, ele dá 2 bilhões ao banco que ele é sócio, JP Morgan, e paga também 10 bilhões de reais aos acionistas americanos sem a Petrobras ser condenada. E faz isso aos olhos da Lava Jato, que é quem investiga a Petrobras. Aí a pergunta que vão nos fazer, e cadê a Lava Jato? Não falou nada. Na verdade, a Lava Jato foi cúmplice da gestão criminosa do Pedro Parente na Petrobras. E mais, até para concluir, eu, em novembro de 2016, formalizei uma denúncia no Ministério Público contra a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa de Fernando Henrique dos Tucanos, Fernando Henrique e Pedro Parente. Isso em novembro de 2016. Até hoje não tem resposta. E em um ano eles me intimaram 2 vezes. Né? E aí tem que explicar por que me intimaram. Não foi por corrupção, foi por possíveis ofensas ao funcionário público, no caso, o Sérgio Moro. 2 vezes em um ano e não respondeu à denúncia que eu formalizei contra a gestão criminosa de FHC e Pedro Parente. Ô, Manuel, hoje inclusive teve uma audiência na Câmara Federal, né, em que Tacla Duran, diretamente da Espanha, em que ele está numa situação quase que de exilado político, e nós temos exilados políticos nesse instante, nós temos presos políticos nesse instante, em que durou bastante tempo e
os grandes meios de comunicação fizeram um verdadeiro boicote de não dar nenhuma divulgação, né, desse fato. O que mostra que por trás aí da República de Curitiba tem toda uma conspiração, um poder fantástico. Foi o mesmo que destruiu a União Soviética. Eu tenho claro isso, que fez aí esse trabalho todo para tomar nossos dutos, conforme se visou, destruir a Petrobras, destruir a engenharia nacional. Eu acho que o grande plano, inclusive, do Colosso do Norte, Estados Unidos, que não é o maior país em extensão territorial, não é o maior país mas diz que é o maior país do mundo, né? em população, não é o maior país hoje, inclusive nós somos muito mais em grãos do que esse. Bom, dito isso, um pouquinho de Tacla Duran. Como foi hoje o depoimento que eu não pude assistir? Não sei se você viu e o que tem de novidades lá, e o pronunciamento dos deputados, como é que foi? Eu assisti, não todo, mas grande parte. O Tacla Duran repetiu tudo que ele já vinha dizendo. Reafirmou? Reafirmou tudo. Né? Por exemplo? Em detalhes, né, sobre a questão do Zucoloto, por exemplo, que pediu a ele por fora 5 milhões de dólares, né, para realizar uma delação premiada que, entre outras benesses, lhe daria a prisão doméstica e perdoaria. A Odebrecht afirma que o Tacla Duran trabalha, perdão de uma multa de 10 milhões de dólares. Né? Ele repetiu isso. Um dos deputados perguntou, mas vem cá, você fez depósito na conta da Rosângela Moro, que é a esposa do Moro? O Tacla Duran, não. Eu fiz depósito na conta do escritório que ela dirige, que trabalha o Zucoloto. Né? Então, o Tacla Duran... O Zucoloto é padrinho de casamento dela. Padrinho de casamento do Moro e da Rosângela e ex-sócio dela. Né? Então, em primeiro lugar, o Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, ele não é fugitivo, não. Ele tem dupla nacionalidade, espanhola e brasileira, e a justiça espanhola desautorizou ele vir depor no Brasil. Ele tem que depor lá na Espanha. Isso é decisão da Corte Espanhola. E teve uma oitiva, teve um depoimento que foi marcado lá, e nenhum procurador da Lava Jato foi para lá. Um total de respeito, né? Na verdade, eles estão jogando essa sujeirada do Moro para baixo do tapete, que não envolve a chamada panela de Curitiba, que Tacla Duran chamou. A panela de Curitiba está inclusa a PGR, Raquel Dodge, que falou, no depoimento, inclusive foi repetido isso, para o Paulo Pimenta e para o Damuz, o Adir Damuz, os dois deputados do PT, ela falou, não, eles estavam atrás dela. Localizaram ela, quando é que o Ministério Público vai chamar o Tacla Duran para depor? Não, sei que, olha, em uma semana eu respondo para vocês. Em uma semana, ela não respondeu nada. E o Tacla Duran fez essas denúncias em agosto de 2017. E mais, envolve também, a panela de Curitiba, envolve a presidente do STF, Carmelúcia. Por quê? Porque ela deu o voto de Minerva para a prisão do Lula em segunda instância pelo Moro. Envolve ela. Né? Inclusive, teve um encontro dela com o Moro na Rádio Jovem Pan de São Paulo, e ela disse, saiu na imprensa, o Moro perguntou, poxa, eu estou preocupado com o STF nessa votação da segunda instância. Ela falou, pode ficar tranquilo que você vai ter uma boa resposta. A boa resposta é que ela votou com o voto de Minerva pela prisão do Lula. O Lula está preso por um triplex. Contra a Constituição brasileira. Que nunca provaram que é dele, nunca provaram. Em segunda instância, contra a Constituição brasileira. Ele foi condenado por isso. E foi preso por uma reforma que não existiu. Uma reforma no triplex que, inclusive, envolve pessoalmente o juiz Sérgio Moro. Por quê?
ele impediu os advogados de Lula de vistoriarem a reforma, né? E também de ter acesso às notas fiscais que eram da reforma, que era tudo falsa e muitas delas de Curitiba, terra do juiz Sérgio Moro. E nós estamos falando de uma reforma no Guarujá, em São Paulo, em Santos, né? Então, essa história do Tacla Duran, como ele falou, é uma panela de Curitiba que está envolvida, não sei até quanto tempo eles vão conseguir jogar isso para baixo do tapete, e para mim isso é uma panela de pressão que a qualquer momento vai explodir, porque eu não acredito que a Justiça, que o Ministério Público todo vai acobertar uma safadeza dessa, como foi dito lá pela deputada, um descaramento, e isso é formação de quadrilha, porque o que eles estão fazendo, né, porque isso tem que ser ouvido. Aí tem mais, o Tacla Duran, ele se apresentou, o Lula, os advogados dele chamaram o Tacla Duran como testemunha. Por quê? Tem uma planilha da Odebrecht que foi usada para imputar propina ao Lula, que a planilha é falsa. E uma das coisas que ele quer dizer é isso, que essa planilha aí que foi usada, ela é falsa, não é verdadeira, né? Então, eu não acredito que toda a Justiça, todo o Ministério Público, todo o STF, todo o PGR, o Ministério Público, vá ser conivente com as barberagens de um juiz que já está provado, né, que ele não tem nada de herói, né? Ele tem sim que prestar contas à Justiça como qualquer cidadão, né? Se a pena para ele é uma aposentadoria compulsória, porque lamentavelmente no nosso país é assim, os juízes estão acima da lei, que dê essa aposentadoria compulsória a ele, mas ele não pode ficar praticando esse tipo de cobrar por fora, de prender um ex-presidente da República sem provas, né, de forjar uma reforma que nunca existiu, né, e de colocar no processo, do mesmo jeito que ele colocou as notas fiscais, colocou a planilha da Odebrecht incriminando o ex-presidente Lula. Mano, me diz uma coisa, onde é que a gente cata a preta? Cadê Cata Preta, advogada que era instruída para... Tem uma CPI no Congresso que está sendo gestada, eu acho difícil que saia, mas era importantíssimo, sobre delações premiadas. Né? E com certeza vai ser chamada a Cata Preta, que participou de 8 delações premiadas, segundo a imprensa, arrecadou 2 milhões de reais e fugiu dizendo que estava sendo ameaçada de morte, está morando nos Estados Unidos, a Cata Preta. Ela participou como advogada da Lava Jato em 8 delações premiadas. E o Zucoloto, em uma delação premiada, que também é advogado da Lava Jato, ele falou em nome da Lava Jato, pediu ao Tacla Duran 5 milhões por fora. E aí, quando você junta tudo isso, ninguém é bobo. Você sabia que os principais ladrões da Petrobras estão em prisão domiciliar? A maioria da sociedade não sabe disso. Né? O Alberto Youssef Doleiro foi condenado a mais de 80 anos de prisão, está em casa cumprindo sua pena, em verdadeiros clubes de lazer construídos com dinheiro da roubalheira. Tal Banestado, né? Ele já vem do Banestado. Paulo Roberto Costa, aquele que foi presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, o Fernando Baiano e o Alberto Youssef, tudo em prisão doméstica. Né? E como é que eles conseguiram essa pressão doméstica? Como é que eles conseguiram isso? Emanuel, primeiro eles fizeram uma campanha, assim, um massacre, né, na grande mídia, toda ela contratada para assim proceder, desde a época do impeachment, né, com relação ao ex-presidente Lula. E levaram até a prisão, né, um processo kafkaniano. O livro do Kafka é muito importante que a gente sempre relembre, que ele fala do que é uma maneira de você aniquilar com a pessoa, move um processo, né, e forja testemunhas e ova documentação, como essas notas frias,
de Curitiba, o prende, como que prenderam também Cristo, como prenderam Mandela, e mesmo assim o homem continua crescendo nas pesquisas. Como é, você que conheceu o Lula antes mesmo do que eu, o que esse homem tem? Que tipo de luz é essa? Não, porque na verdade não consegue provar nada contra ele, né? Na verdade, se não investiga o Sérgio Moro nas sacanagens que ele faz, o Lula ficou 3 anos sendo investigado pela Lava Jato, investigaram ele, a mulher dele, os filhos dele, os amigos, os compadres, né? Para no final, não é você, não sou eu, o procurador-chefe da operação, da Força Tarefa, dizer ao vivo na Globo, ele disse na Globo, que não tinha provas contra Lula, só a convicção de que ele era o chefe, né? Então, quem disse... Esse é o que tem também duas casas do Minha Casa Minha Vida, né? Pobrezinho, né, mano? Esse procurador, ele é da cúpula da Lava Jato. A cúpula da Lava Jato, os 3 da cúpula recebem auxílio moradia, apesar de morar casa própria, né? Em casa própria, na mesma comarca em que trabalham. Então, tanto o Moro recebe, mora a 3 quilômetros, esse juiz aqui do Rio também. Marcelo Bretas, que hoje interrogou. Ele é mulher, ele é mulher. Ele e a mulher, embaixo do mesmo teto, recebe 2 auxílios de moradia. E o Deltan Dallagnol, que é o que a gente está falando, além de ter residência própria, na comarca que ele trabalha, ele comprou 2 unidades da Minha Casa Minha Vida e não foi para morar, foi para especular e ganhar dinheiro. Que vergonha, né? Emanuel Cancela, vamos falar então por que o Lula continua também nas pesquisas. É o projeto dele? Foram as obras que ele deixou? Com certeza que o Lula deixou marcas profundas na sociedade brasileira pobre, né? Porque não é qualquer coisa. Foram mais de 3 milhões de Minha Casa Minha Vida. Você imaginar? Mais de 3 milhões de Minha Casa Minha Vida. Foram milhões de jovens das periferias, dos morros, das favelas, estudar na universidade, e alguns foram estudar no exterior, né? Através do Ciência Sem Fronteira, né? Podemos citar também o programa de cotas nas universidades. O pleno emprego. E além disso, no governo do Lula, além de tirar o Brasil do mapa da fome da ONU, que infelizmente nós estamos voltando, tirou 36 milhões de brasileiros da linha da miséria, né? E no governo do Lula teve o pleno emprego, o que os economistas consideram pleno emprego, né? E hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados no país. Então, por isso que o Lula cada vez vai subir mais nas pesquisas, mas a gente não pode ter ilusão de que essa justiça, a menos que aconteça um fato novo, e acontece, como a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil, né? A sociedade insiste que é o Lula, as pessoas querem votar no Lula, né? E a ideia deles, com certeza, é manter o Lula preso até as eleições e depois solta o Lula, mas ele já ficou de fora, né? Então, a gente repete aquele apelo que a gente faz para toda a sociedade, independente do candidato que você defenda, independente, o Lula tem que ter o direito de ser candidato, né? Você não vai votar no Lula, mas você defende que uma pessoa que não tem prova nenhuma contra ele não pode ser impedido de ser candidato. Que história é essa? O Lula não está pleiteando nenhum cargo, ele está pleiteando ser candidato porque o povo brasileiro quer que ele seja candidato, a maioria, que é como se conforma
a democracia, né? A maioria do povo brasileiro quer ele presidente da República. Todas as pesquisas dizem isso. Manuel, é verdade que caiu Pedro Parente, mas ele não teria deixado lá o ovo da serpente? E quem ficou lá? É confiável também da política do Temer? Não, era o Ivan Monteiro, o diretor financeiro da Petrobras. É como se diz no ditado, mudou a mosca, mas a merda continuou a mesma, me desculpe a expressão, mas esse é o fato, né? Então, está mantido, já teve anunciado um novo aumento do gás, da gasolina, e, de certa forma, isso acaba sendo uma propaganda. Leilões de petróleo. Mas esses preços, Soriano, acaba sendo uma propaganda do PT, do Lula, porque no governo Lula, apesar, na Dilma, que foi a última do PT, a gasolina mais cara do mundo, mas não tinha isso. Os caminhoneiros não brigavam por isso. Os caminhoneiros até fizeram a campanha do Fora Dilma, mas não por conta dos preços dos derivados, né? Então, a gente não pode acreditar que a Petrobras investiu. Petrobras, há 64 anos, abastece o país ininterruptamente de petróleo, de derivados. Além disso, desenvolveu tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal, que garante o abastecimento do país nos próximos 50 anos. Não é para sacrificar a dona de casa com gás de cozinha e o caminhoneiro no seu trabalho, né? Essa é a visão do Pedro Parente. A visão das pessoas que participaram da campanha O Petróleo é Nosso era para a Petrobras servir o país. E a Petrobras cumpriu todos os desígnios, né? Abasteceu, desenvolveu tecnologia, descobriu. Porque o pré-sal, além de ter 100 bilhões de barris de garantir nosso abastecimento nos próximos 50 anos, a tecnologia que permitiu a descoberta do pré-sal é exclusiva do Brasil. Foi desenvolvida lá, aqui no Rio de Janeiro, dentro do Centro de Pesquisa do CEPES. O primeiro poço do pré-sal custou 250 milhões de dólares, 240 milhões de dólares. Primeiro poço, que era Tupi e depois virou Lula. Pô, mas alguém vai falar, mas isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. O pré-sal já possui mais de 100 bilhões de barris de petróleo. Se você multiplicar por 70 dólares, que é a média do barril de petróleo no mercado internacional, você chega a 7 trilhões de dólares. É o tesouro que a Petrobras conquistou através de seus técnicos, através da Petrobras. Agora, isso é para dar dinheiro para as multinacionais de petróleo? Isso é para sacrificar a dona de casa e o caminhoneiro? Não, de jeito nenhum. Manel, um minuto para você falar, você que é de luta, porque você luta, você tem uma esperança. Então, de esperança para os que estão também dispostos a lutar. Eu tenho uma esperança de que nós vamos ter eleição nesse país e que nós vamos eleger um candidato do campo popular, né? E que vai revogar tudo que foi feito pelo Michel Temer, pelo Pedro Parente, por toda essa corja que está no governo, e o Brasil vai retomar o que a gente defende, que é o Estado social. É o Estado voltado para as necessidades do nosso povo, para a saúde, para a educação, saneamento básico, emprego para a nossa gente. É isso que é o sonho, e isso é possível. Então, Manel, chegamos ao final do nosso programa, que a gente retorna brevemente com você. TV Comunitária, Canal 6 da NET, também transmitindo online tvcrio.org.br. Aqui nas câmeras atuou o nosso querido Max Figueiredo. Nossos agradecimentos a Manuel Cancela, a você que nos assistiu e, sobretudo, pela sua audiência. Um grande abraço, companheiro Manel. Obrigado, um abraço. E a luta continua. Sempre.